Agora é reta final para a EBSER, e eu não sei como você está se preparando, mas é muito importante nessa reta final você ter acesso daquilo que a gente está te entregando agora. Que já pensou se alguns desses conteúdos você não conseguisse lembrar na hora da prova? Já pensou se você perdesse alguma dessas informações? Essa é a importância dessas revisões que a gente tem feito. Essa é a importância desse conteúdo que a gente tem entregado. Por quê? Agora falta muito pouco tempo até a prova. Então, você já prestou atenção que tudo que você assiste recente, você consegue resolver, você consegue lembrar das informações. Tudo que a gente está fazendo, a gente está entregando essas revisões, esses quebrando a banca, essas aulas para você poder ter o maior contato com o conteúdo resumido para sua prova, para você não perder questões importantes. Dessa aula você pode tirar 5, 10 questões que vão fazer muita diferença na tua preparação. 5, 10, 15, pelo menos as minhas que estão rolando de legislação da EBSER, você pode tirar muito, as 5 pontos lá dá para tirar porque eu estou trabalhando todo o conteúdo. Mas já pensou se você não tiver acesso a esse conteúdo completo? Se você é aluno do curso da EBSER, você tem acesso a essas videoaulas completas. Se você não é aluno, essa aula vai estar liberada uma pequena parte para você. E se depois você quiser continuar assistindo a aula para assistir todo o prazo lá, todo o tempo de revisão, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá bom? Agora eu quero te desejar uma boa aula, que você consiga aproveitar ao máximo, tirar a maior quantidade de informações que você precisa e que isso caia na sua prova e que isso te ajude a lembrar, raciocinar as questões e ir mais para frente, para aquilo que é o nosso objetivo agora, que é colocar você como empregado público na EBSER. Um forte abraço para você, vamos para cima! Fala galera, e aí, tudo bem? Professor Jean Naves com vocês mais uma vez. Então estamos naquela labuta, naquele esquema de quebrar a banca, meu compadre. E o Titi está aqui para poder te ajudar. Tá? Então hoje nós vamos comentar muita coisinha relacionada à parte da portaria 354, que referencia muita coisa quanto à estrutura e organização de um pronto-socorro e algumas coisas relacionadas à urgência e emergência, é claro. E claro, né, que a gente acabou de dizer, quanto à estrutura do pronto-socorro. Então tem alguns macetes para a gente poder gravar. Então nós vamos partir do princípio de alguma parte do conteúdo e logo em seguida nós iremos responder algumas questões interessantes, principalmente para você que quer a sua aprovação no concurso da EBSER. E para isso o Titi está aqui para poder te ajudar. Então bora lá? Então olha só, mais uma vez aqui, professor Jean Naves, lógico, tentando quebrar a banca para vocês. Por exemplo, quanto à questão desses tópicos, na parte do enfermeiro, no tópico 16.1, no edital, ele consta essa parte de estrutura e organização do pronto-socorro. Então é interessante saber também que no técnico, consta no edital no 7 e 7.1, que tem toda lá a parte de urgência e emergência, ele consta na parte do edital nacional, que lógico, a banquinha nacional é o que? Lembram? Mais uma vez não custa lembrar, banquinha IBFC, fechou? E claro, de Uberlândia, que também consta lá no edital, os editais são bem semelhantes, então a banquinha chamada VUNESP, tá ok? Então só para a gente poder memorizar, lembrando que nós vamos comentar algumas coisinhas quanto aos requisitos, né, que são exigidos dentro de uma estrutura organizacional do pronto-socorro, aos deveres, né, de uma estrutura organizacional, principalmente, por exemplo, quando a gente fala assim, professor, mas como é que é esse esquema, de onde é que é tirado isso e tal? Então tá aqui, meu compadre, ó, primeiro gravar a portaria. Qual é que é a portaria? 354, então não esqueça isso, pelo amor de Deus, tá ok? E claro, quanto à questão de infraestrutura, então assim, não é simples montar um pronto-socorro, não é simples manter um pronto-socorro. Uma coisa interessante de gravar, toda vez em que disser para vocês, ou você lê numa questãozinha de concurso, falar da parte quando a gente fala de urgência e emergência, a portaria relata mais a questão de estrutura intra-hospitalar. Agora, quando se fala de outras leis, portarias 2048, por exemplo, de 2002, aí é outra coisa. Mas como a gente está estudando, por exemplo, para um ambiente intra-hospitalar, cabe bem gravar a portaria 354, que relaciona mais a urgência e emergência intra-hospitalar. Então, toda vez que alguma questão relacionar a atendimento pré-hospitalar ou extra-hospitalar, não cabe bem quanto a portaria 354. Tudo bem? Então, ó, tem até questões relacionadas a isso. Fechou? Então, vamos então memorizar alguns requisitos importantes para vocês. Então, olha só, quanto ao requisito, né, dentro da portaria, dentro de uma estrutura organizacional, interessante gravar o seguinte:
podem funcionar, lógico, como serviço de saúde independente ou dentro de outra unidade. Então, o que é importante gravar? Quando se fala da parte, então, de estrutura e organização de um pronto-socorro, ela pode sim ter um serviço de saúde independente de outra unidade. Lembrando que, normalmente, dentro de uma unidade de pronto-socorro, o que tem que ter? Interessante, claro, alguns serviços que podem dar apoio a uma emergência, uma urgência-emergência, melhor dizendo. Tudo bem? Depois, todos os serviços, lógico, né, de urgência e emergência, público ou privado, devem possuir ou estar inserido em um serviço de saúde que possua habilitação ou licença de funcionamento, é claro. Então, o que é interessante de gravar? Tem que ter essa liberação, não pode assim dar início a um serviço de pronto-socorro, ou melhor dizendo, hoje em dia a gente utiliza muito unidade de pronto atendimento, e aí vai, então tem que ter habilitação para isso, tá ok? O que mais? O serviço de urgência e emergência deve dispor de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas implementadas. O que é legal de gravar aqui? Como a gente fala da parte de estrutura e organização, eu costumo comparar o seguinte. Por exemplo, centro cirúrgico ele tem sim a questão de algumas leis e algumas normas para poder montar um centro cirúrgico. Por exemplo, que eu me lembro alguma coisinha, os cantos, aliás, não pode ter tanto canto em centro cirúrgico, a tinta tem que ser de tal forma, tal. Então, pronto-socorro também não é diferente disso daí, não. Tá ok? Então, interessante, por exemplo, sempre manter os materiais elétricos, tipo, manter um ventilador mecânico sempre carregando, mesmo que seja de transporte, tá? Manter uma bomba de infusão sempre carregando, que ela também pode servir como transporte. Manter principalmente, é claro, né, um cardiodesfibrilador sempre carregado, né? Lembrando que ele também pode ser de transporte, até porque na hora que você precisa transportar esse material, acontece, já aconteceu até na prática, que eu já vivi isso daí e tal, acontece de o material não estar carregado. Aí onde realmente dão as merdas por aí. As rotinas técnicas devem ser elaboradas em conjunto, né, isso aqui são requisitos, lógico, com as áreas envolvidas na assistência ao paciente, é claro, assegurando assistência integral, né, e interdisciplinariedade, tá? Então, lógico que importante a gente gravar que tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, eu tenho que ter enfermeiro, eu tenho que ter, lógico, a equipe técnica de enfermagem, né, médico, que mais? Serviço ambulatorial, tudo junto ali, claro, radiografia, não é? Tudo tem que estar incluso dentro, de acordo com a portaria 354, tá ok? Então, olho na tela. Agora, o que é legal de gravar? Quando a gente considera as partes de deveres, o que é importante gravar? Tá? Claro, estrutura organizacional documentada, tá? Então corta pro titi. Lógico que não é assim, igual eu falei para vocês, isso é baseado em quê? Não é? Qual é que é a portaria da Anvisa ou a portaria do SUS que rege isso daí? Lembrando que tem gente que fala assim, isso cai de vez em quando, tal, cara, mas que seja uma questão desse assunto aqui, faz diferença, lógico, na sua pontuação, tá ok? Ambiente de respeito, palavrinha interessante, hein? E dignidade com preservação da identidade e intimidade do paciente. Uma coisa interessante, por exemplo, dentro de uma unidade de pronto-socorro, a gente considera não só pronto-socorro, mas uma unidade de urgência e emergência, é interessante gravar que a gente também atende paciente crítico, não é? Então não é só um pronto-socorro, vamos dizer assim. Por isso que eu falei que hoje em dia a gente utiliza muito unidade de pronto atendimento. Mas o que é legal de gravar? Essa questão de intimidade do paciente, claro que tem que ter os leitos separados, por exemplo, quantos e quantas unidades de pronto atendimento, seja público ou até privada, a gente vai, principalmente tem só aquelas cortinas que separam os leitos, não é? Então assim, na maioria das vezes nem tem cortina, eu estou dizendo mais hospital público, né? Mas o que é interessante gravar? A questão de intimidade do paciente, ele fala que ambiente acolhedor, cara, tanto que na maioria das vezes, o ambiente de pronto-socorro ele é carregado. Então, por exemplo, é muita poluição sonora, que mais? É muita gente, né, tramitando para lá e para cá, risco de infecção cruzada, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa interessante, vira e mexe eu falo, tomem muito cuidado para não levar a prática para o concurso,
tá ok? Então, ó, professor, eu já tenho prática e vivência de 20 e tantos anos, já falei isso aqui outras vezes. Por isso que, na maioria das vezes, quem tem muita experiência na área é bom na prática, em algumas rotinas, só que aprende errado e vive errado. E não sabe que, na maioria das vezes, tem portaria que regem algumas leis e alguns deveres, igual a gente está vendo aqui, tá ok? O que mais? Orientação ao paciente e aos familiares em linguagem clara. Isso aqui é importante, hein? Sobre o estado de saúde e assistência a ser prestada, desde a admissão e a alta. Então, vamos ser bem sinceros. Quem é que fica 24 horas do dia, lógico, né? 24 horas com o paciente? É claro, é a equipe de enfermagem, né? Mais ainda o técnico de enfermagem até, não é? Daí o que acontece? Então, claro, dependendo da necessidade, é claro que com os profissionais, isso consta até na portaria 354, é lógico que com os profissionais nos seus relatos e admissões e alta, o que acontece? Interessante você colocar a linguagem técnica, porém, na maioria das vezes é interessante, por exemplo, sei lá, um parente, né, veio visitar alguém que esteja internado no pronto-socorro. Então não adianta, dependendo da situação, eu falar assim, olha, o paciente, seu parente, ele fez uma traqueostomia, ele teve uma parada cardiorrespiratória, sei lá, de tantos minutos, né? Ou vou até além, ele entrou em morte encefálica, lógico que você já vai estar mais em UTI, mas o que é interessante gravar? Eles não vão entender essa linguagem técnica. Então é interessante você fazer o quê? Igual tá aqui, ó, como deveres, né? É seu dever, lógico, como profissional de saúde, falar numa linguagem mais clara, de forma que a pessoa possa entender claramente o que está acontecendo com o paciente. Até porque, como diria a nossa Florence Nightingale, né, a mãe da enfermagem, se é assim que eu posso dizer, o que é importante gravar? Hoje você cuida, amanhã você poderá ser cuidado. Fechou? Então vamos lá. Olho na tela ainda quanto à questão de recursos humanos. O que é interessante de gravar? Só uma observação. Quando a gente fala da questão de ambiente tranquilo, dignidade, por exemplo, é muito comum a gente chegar nas unidades de pronto-socorro e às vezes o paciente está identificado lá só assim como leito tal, né? Aí tem escrito lá assim, ó, sei lá, vamos pegar um exemplo de um paciente que esteja em estágio terminal de câncer, por exemplo. Aí na maioria das vezes vai estar escrito lá assim, sei lá, CA de pâncreas, leito 1, CA de pâncreas. Eu já ouvi e vivi muitas vezes isso na prática, alguém falando assim, profissional, hein? Falando assim, olha, tem que colher a gasometria daquele paciente ou colher o sangue daquele paciente que está com câncer de reto. Cara, dependendo da situação, a família pode ouvir, os outros pacientes que estão ali no leito podem ouvir e, digo mais, o próprio paciente pode ouvir. Lembrando que o último sentido de acessar seria quem? A audição. Tá? Então, volto a dizer, como diria Flores, hoje você cuida, amanhã você poderá ser cuidado, fechou? Então, assim, as plaquinhas seria interessante você tratar, é o leito 7, é o leito 8, alguns preferem tratar até pelo nome, né? O que importa é respeitar o próximo. Então, olho na tela, bora lá. O que é legal de gravar, dependendo da situação? Recursos humanos, que também está composto isso aí lá na portaria. Responsável técnico, né, no caso aqui é o médico, assume a responsabilidade por somente, um serviço de emergência, tá? Então olha só, olha na tela. Então bora lá. Quanto à questão do médico aqui, é claro, né, que ele vai assumir um serviço de emergência. Então, dependendo da circunstância, pronto-socorro é um ambiente carregado, realmente tem muita gente, tem muitos leitos. Então, dependendo da circunstância, fica difícil atender vários serviços de emergência, né? Mas é lógico que o médico ali ele vai atender um pouquinho de cada caso, assim como o enfermeiro e a equipe de enfermagem também. Porém, equipe médica é lógico, por quanto tempo? 24 horas. Eu chamo a atenção que tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica, logicamente, atendimento integral, né? 24 horas. Isso aí não tem nem o que se falar. O que mais? Especialização no caso do médico aqui, de acordo com o perfil de atenção, emergencistas, tá? Então, olha só, para você ter noção, dependendo da situação, o que é interessante gravar? Fica complicado, tanto como enfermeiro quanto médico, né? Colocar, por exemplo, o médico que não estou criticando essa área, por exemplo, claro, mas um dermatologista.
Se você colocar um dermatologista no serviço de urgência e emergência, ele vai penar, porque ele já não tem mais aquela experiência de entubar, de prescrever medicações, assim como o enfermeiro. Por exemplo, enfermeiro de auditoria, ele já tem mais experiência naquela área, diferente da gente que vive aquilo, que é pronto-socorro, que é UTI, que é atendimento pré-hospitalar, entenderam? Então, volto a dizer, o tempo, logicamente, né, tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem, 24 horas, não é? E, claro, ter especialização naquela área, emergencista, não é? E aí vai. Lembrando que dentro de uma unidade de pronto-socorro, por exemplo, é possível fazer hemodiálise, não é? Serviços ambulatoriais de pequeno porte, dependendo da circunstância, traqueostomia, um acesso venoso central, colher gasometria, então acaba que a gente atende um pouquinho de tudo. Um pouquinho de nefro, um pouquinho de uro, um pouquinho de neuro, e aí vai. Fechou? Então olha só, olho na tela. Quanto à questão de infraestrutura física, tá? Olho na tela aqui, ó, bom que tem as fotinhas que dá pra gente poder gravar. Lógico que, dependendo da circunstância, lá ele fala assim, ó, vamos lá. Quanto à infraestrutura, área externa coberta por ambulâncias, tá? Então olha só, por quê? Agora pode cortar pro titio. Dependendo da circunstância, tem que ter o espaço para a ambulância chegar, se locomover. Às vezes a gente fala assim, nossa, a ambulância tá dando ré, pip, 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 pip. Esse é o barulho de ré mesmo, literalmente. Então, ó, área externa coberta para as ambulâncias, é lógico, tá? Porque isso pode interferir principalmente na questão de um paciente quanto à questão de choque, não é? Risco de infecção pode aumentar, e aí vai, beleza? Ó, chega a baber. Quando eu babo, o que acontece? Cai no concurso. Grava isso. Sala de recepção e sala de espera, é lógico, né? Então a gente já tem que pensar também sempre no acompanhante. Lembrando que o acompanhante é muito importante, principalmente na questão da coleta de dados, não é? Por exemplo, mais para frente nós vamos avaliar. Quando se fala, por exemplo, avaliação primária, não é? Seriam mais dados, aquela parte mais emergencial no paciente, avaliação secundária. Aí, na maioria das vezes, eu preciso de uma vítima cooperativa, não é? Eu preciso de dados que algum acompanhante possa me fornecer, tá? Então, claro, a gente sempre precisa disso, tá ok? Aí entra a questão de prontuários, não é? Interessante que, não que eu seja tão velho, mas muita gente aí já pegou uma época, né? E eu peguei a época de prontuários que eram manuscritos, não é? Então, na maioria das vezes, os prontuários demoravam um pouquinho, sumia demais prontuários, não é? Hoje em dia, não. Basicamente, tudo é o quê? Eletrônico, tá? Então, ó, presta atenção, hein? Você que almeja essa questão, essa vaguinha aí no concurso e nos hospitais por aí, principalmente da EBSER, ó, meu compadre, hoje em dia é básico, tá? Tem que saber informática, não tem o que falar, não, tá ok? Isso agiliza muito. Já viram, por exemplo, como é que são as prescrições médicas e até prescrição de enfermagem hoje em dia? Já existe um modelo que na maioria das vezes, principalmente os médicos, né, e enfermeiro também, a gente vai encaixando, né, e adaptando de acordo com cada caso clínico, tá ok? Perdão, a questão de classificação de risco, não é? Principalmente hoje em dia tem muito a questão de protocolo de Manchester, a questão de definir urgência e emergência, não é? Questão daquelas cores, quantos minutos, tal, que já foi discutido aí em outras aulinhas por aí, tem que ter classificação de risco. Então, ó, área coberta para as ambulâncias, sala de recepção e espera, prontuários, basicamente eletrônicos hoje em dia, classificação de risco. Porém, a questão de essa ambientação que a gente diz que está tudo lá composto na 354, o que é interessante de gravar? Higienização, não precisa nem dizer, né? Claro, hoje em dia tem a questão do álcool gel e tal, mas água e sabão é essencial para tudo, não é? A questão de serviço social, a questão de, igual tem aqui na fotinha, tá, acolhimento do serviço social. É aquela questão da interdisciplinariedade, né? Então você tem que ter uma equipe multidisciplinar, não é? Você tem que trabalhar uma equipe, claro, onde tem espaço para esse atendimento. Por exemplo, serviço social, na maioria das vezes, tem gente que vem de fora, não é? Tem gente que, dependendo da circunstância, foi para poder acompanhar e aconteceu algum acidente pior no caminho, eu digo assim, a vítima piorou, agravou ainda mais, então entra a parte de serviço social sim, tá ok?
Nebulização, sempre ter um espaço destinado a isso, não é? Por exemplo, a questão das canaletas ou da quantidade de ar, por exemplo, oxigênio, vácuo e ar comprimido. Lógico que tem que ter espaço para isso e, logicamente, espaços separados. O que mais? Um espaço também e a questão de utilizar alguns procedimentos básicos, é lógico, né? E avançado dependendo das circunstâncias. Por exemplo, você não vai realizar um curativo de grande porte, ou até pequeno porte que seja, exposto lá, né, para todos os pacientes, ou até os acompanhantes, tá ok? Então, por exemplo, vai fazer uma traqueostomia, tem que destinar um espaço específico para isso. Um acesso venoso ou colher uma gasometria femoral, por exemplo, o paciente fica muito exposto, tá ok? Muito bem. E aí, meu compadre, olho na tela, tem um negócio interessante aí, viu? Um negócio bem colorido pra gente aqui, pra você não esquecer isso. Algumas coisas aqui a gente sabe que só de você olhar para uma foto de um leito ou de um pronto-socorro, a gente já sabe o que precisa. E isso tudo está composto lá na portaria 354, tá ok? Então, lógico que aqui a gente direciona, nós destrinchamos a portaria aqui, depois vamos realizar alguns exercícios, mas é bom sempre você pegar e dar uma lidinha lá. Então, ó, consultórios, precisa nem dizer, né, que tem que ter em unidades de pronto-socorro, por exemplo, eu já passei algumas experiências, tive cólica renal, e aí, graças a Deus, cheguei no hospital particular aqui de Brasília até, e aí uma aluna falou assim, nossa, professor, o senhor aqui, o que o senhor está fazendo aqui? Então, tipo assim, eu estou num pronto-socorro com cólica renal, aí a menina me pergunta, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu, não, eu estou com cólica renal, tal, beleza. Vem a segunda menina, me conheceu, ela, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu já pedi paciência, não, eu vim comprar um hambúrguer, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que a gente não pode ficar doente, mas o que é legal de gravar? Claro, dependendo da necessidade, tem um tempo para isso, por exemplo, cólica renal, lógico que eu estava com dor e tal, mas é um pouco mais leve, não é? Vamos dizer assim, do que, sei lá, uma hemorragia de grande porte, uma parada cardiorrespiratória, uma vítima de engasgo. Por isso que tem aquela sequência do protocolo de Manchester, né? Da classificação de risco. O que mais? Sala para reanimação e estabilização do paciente, tá? Então tem paciente que, dependendo da necessidade, não dá tempo de levar para o centro cirúrgico, para UTI, por exemplo, até para o centro cirúrgico também. Então a gente tem que tentar reanimar esse paciente e estabilizar. Aí sim, depois encaminhar para a unidade pertinente. O que mais? Sala de observação e isolamento, por exemplo. Às vezes você tem um paciente que, sei lá, está em surto psicótico, um paciente que tem alguma patologia que seja transmissível, por exemplo, por aerossóis, e aí vai, tá? Então, ó, dica do professor Jean, hein? Vai estudar precauções universais, tá? Isolamento, falou de isolamento, eu lembrei. Precauções universais, quais seriam? Aerossóis, contato e gotículas. Então, tomem cuidado com isso, hein? Posto de enfermagem, lógico, né? Hoje em dia, a estrutura organizacional pede que seja assim, que você tenha aquela ilha, vamos dizer assim, né? E uma visibilidade perfeita de todos os leitos. E, claro, sempre um computador onde ele tem aquela central de multimídia, se é que a gente pode dizer assim, que você tem contato, ou melhor dizendo, todos os parâmetros de todos os leitos. Banheiro completo, é claro, depósito para resíduos sólidos, dependendo da necessidade, é claro, né? Mas tem que constar lá. Depósito para material de limpeza, claro, né? Vestiários e banheiros para profissionais, que a gente também tem que ter uma certa privacidade. Farmácia, na maioria das vezes, a gente considera e chama isso de farmácia satélite. Então, por exemplo, eu tenho as medicações no carrinho de parada, no postinho de enfermagem, mas se houver necessidade de outras medicações, eu posso buscar na farmácia satélite. E dependendo da necessidade, tem que ter acesso rápido e fácil à farmácia central. Algumas medicações não ficam sempre, né, lá na farmácia satélite, que é dentro de um pronto-socorro, por exemplo. E almoxarifado, lógico, né? Depois, aí vem a questão de alguns atendimentos, ou melhor dizendo, de alguns serviços específicos. Por exemplo, vamos lá. Atendimento cirúrgico, de acordo com a necessidade, né? Centro cirúrgico e área de apoio técnico e logístico. Então isso daí é essencial pra gente. Fácil acesso, não é? Dependendo da necessidade, igual eu falei, tem que fazer uma traqueostomia. Ou, por exemplo, instalar um catéter de artéria pulmonar, que é o dito Swan-Ganz. Muito bem. Serviço traumatológico e ortopédico, principalmente quando se fala da questão de vai ter que colocar um gesso
tem um espaço destinado para isso. Tem que fazer um procedimento cirúrgico, tipo, desde retirar uma unha. Eu já retirei uma unha encravada minha aqui 3 vezes agora que ela tá melhor. Isso quando eu jogava bola, há um tempo atrás. Deu para perceber que eu parei, né? Tá, então o que é legal de gravar? Quando se fala então da parte de atendimento cirúrgico, são pequenos procedimentos, tá ok? Ó, serviço de trauma e ortopedia, local para redução de fraturas, atendimento de fraturas específicas. Colocação de gesso, sempre é um serviço, claro, né? Que tem que ser, por exemplo, o paciente tem que ter uma certa privacidade, tem que ter o espaço para aquele tipo de profissional, não dá para ficar ali junto com o serviço, com a medicação, por exemplo, tá ok? O que mais? Como serviços extras, energia elétrica e iluminação de emergência, isso é essencial, circuito de iluminação distintos, de forma a evitar interferências eletromagnéticas nos equipamentos e nas instalações. Por exemplo, tem muito material que, por exemplo, material de um aparelho de eletrocardiograma, dependendo da necessidade, se tiver muita bomba de infusão, muita coisa eletrônica, até relógio, dependendo da circunstância, bomba de infusão em excesso atrapalha, por exemplo, a fazer um raio-x, ou melhor dizendo, desculpa, a fazer, dependendo da circunstância, um eletrocardiograma. Entenderam? O que mais? Abastecimento de ar medicinal, igual eu falei para vocês. Claro, tem que ter uma base de oxigênio, uma base de vácuo, uma base de ar comprimido. É lógico que o oxigênio vai servir para todos os ventiladores mecânicos, né? E aí vai. Ar comprimido, dependendo da necessidade, para poder facilitar a ventilação e executar uma pressão negativa. Tá? Então o ar é empurrado para dentro dos pulmões. Quem viu a aulinha de ventilação mecânica vai lembrar disso daí, né? E aí vai. E ainda outra coisinha, quanto à questão até do ar comprimido, né? Então uma coisa serve para aspiração, outra coisa para oxigenar e outra coisa para facilitar a troca gasosa, tá ok? E aí vai. Agora, quanto à parte de material em si, tá? Então, por exemplo, temos aqui, ó, materiais e equipamentos, olho na tela. Então, a gente vai citar alguns para vocês aí, de acordo com a portaria. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí, tá de acordo com a portaria, tá ok? Então, ó, estetoscópio, tanto adulto quanto infantil, né? Esfigmor, cuidado para não pronunciar essa palavrinha errada, hein? Famoso esfigmor, manômetro, tanto adulto quanto infantil, que de acordo com a portaria tem que se atender o que chegar, não tem jeito, né? Perdão. Otoscópio adulto infantil, oftalmoscópio, lembrando que quando se fala de oftalmo, lógico, seria vista, seria olhos, né? O que mais? Otoscopia, aí oto seria de ouvido. Então tem muita ótica que fala de ótica de visão, mas seria óptica, vamos dizer assim. Espelho laríngeo para facilitar na intubação também, ventilador manual e reservatório tanto adulto quanto infantil, o desfibrilador que a gente acabou de falar, por exemplo, quando se tem, igual eu citei aqui, ó, energia elétrica e iluminação, né? Então, por exemplo, se cai a energia, se cai a fase, vamos dizer assim, tem que ter, logicamente, um gerador para poder ligar automaticamente, coisa de segundos, né, literalmente, ventilador mecânico, principalmente, monitores, bomba de fusão, e aí vai. Marca-passo externo, que normalmente fica até no carro de parada ou guardado lá no posto de enfermagem, monitores cardíacos, oxímetro de pulso e eletrocardiógrafo, o aparelhinho de fazer o elétrico, equipamento para aferir glicemia capilar, por exemplo, o paciente está com choque, o que é interessante de gravar, vamos checar a glicemia dele, é suspeita de diabetes, tem que fazer volume, e aí vai. Aspiradores, precisa nem falar, né? Aliás, tem que falar. Bomba de fusão com bateria, que eu falei que dependendo da necessidade, tem que fazer transporte. Equipe universal, atentem-se para alguns que são fotossensíveis, viu? Tipo Niprid, por exemplo, drogas fotossensíveis. Cama hospitalar com rodas e grades laterais. A grade é essencial, mesmo que seja aquelas camas mais antigas. Hoje em dia as camas que são eletrônicas são tops. Então, por exemplo, tem cama que pesa o paciente, tá ok? O que mais? Máscara para ventilador adulto infantil, ventilador também adulto infantil. Então, observem que muitos materiais tem que ter sempre adulto e infantil. Às vezes fala assim, uma criança de 7 anos, chega lá um moleque do meu tamanho, né? Muita coisa a gente já trata como adulto, tá? Foco cirúrgico portátil, dependendo da circunstância.
tá ruim a iluminação, tem que levar esse foco para o médico ou para o enfermeiro e tal. Foco cirúrgico com bateria, que é o que eu disse para transporte. Negatoscópio para raio-x, máscara, sondas, drenos, cânulas, pinças e catéteres. Lembrando que catéter não tem acento, hein? Laringoscópio adulto e infantil para intubação de urgência e emergência ou como forma preventiva. Até já discuti isso aí em outras aulinhas. Material para traqueostomia, que é procedimento médico, mas a equipe de enfermagem auxilia. Equipos de macro e microgotas, não esqueçam disso. Material para pequena cirurgia, colar cervical, meu compadre. Então, lógico que tem que ter colar cervical de vários tamanhos, P, M, G, e aí vai. O que mais? Prancha longa para imobilização do paciente em caso de trauma. Então, já não esqueçam, viu? Uma dica aqui, ó, só para a gente poder gravar. Quando fala de trauma, você vai lembrar da sequência do mnemônico, que a gente fala muito em urgência e emergência, que está em alta, é uma dica para a prova. Antigamente era BCDE, agora é o que mesmo? X, A, B, C, D, E. Fechou? Tá? Muitos aí já estão acostumados com a letra. Não sei se a Ariadne gostou, mas a letra é sensacional. Beleza, daí olha só. Prancha curta, principalmente para massagem cardíaca. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito de utilizar massagem cardíaca, não. Massagem é isso aqui, tarará, é compressão, meu compadre. Mas tudo bem. O que mais? Equipamento necessário para uma RCP, reanimação cardiopulmonar, medicamentos para assistência de urgência e emergência, cilindro de O2, de oxigênio, rede canalizada de gases, que a gente já comentou muito, ar comprimido, oxigênio e vácuo. O que mais? Cama hospitalar com rodas e grades laterais. Então é lógico que dependendo da circunstância, a gente tem sim, que fazer o transporte. Tem que correr e levar o paciente para tomografia, para o raio-x, e aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas cruéis? Então a gente tentou destrinchar para vocês aqui a portaria 354, alguma parte de estrutura, tá? Agora nós vamos dar um intervalinho para você poder fazer o seu xixizinho e o seu cocôzinho, e daqui a pouco a gente volta. Valeu? Grande abraço, professor Jean Naves. Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição onde você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima! ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.